E agora a gente entra no módulo que a gente vai falar sobre os tipos de água. Bom, a gente sabe que existe muitos tipos de água. Eu diria que, sei lá, existe uns 20 tipos de água. Só que aqui a gente vai entrar, como esse curso não é para tratar a água, mas é para usar o ozônio de uma forma que ele seja transportado, né? A gente vai falar de águas que, no mínimo, vai ser uma água potável, tá? Então, existe uma norma na indústria farmacêutica de que é considerado que a água ela é um insumo. Se a gente for pensar que na hora de fazer um medicamento a gente usa essa água, a qualidade dessa água tem que ser controlada para conseguir manter o padrão, né, do remédio, do processo em si. E esse código, né, oficial aí que existe, de quais são os parâmetros necessários, né, para manter uma qualidade decente, né, das águas, chama-se Farmacopeia, que é um compilado aí de todas essas características, né, e o que a Farmacopeia diz é que, basicamente, na indústria farmacêutica existem 4 tipos de água para a indústria farmacêutica, tá? Que é a mais rígida que tem. Então, eles consideram a água potável, que é o mínimo do mínimo. Essa água potável ela não é usada no processo. Quando eu digo no processo, ela não é usada como matéria-prima, ela não é misturada, né, no remédio, no medicamento, mas é a água que chega nessa fábrica. A hora que chega nessa fábrica, essa água vai passar por alguns sistemas que vão purificá-la. Então, é a água potável e tem mais 3 tipos de água pura, que é a purificada para injetáveis e a água ultrapurificada. Então, a gente vai considerar esses 3 tipos de água, tá? Bom, essa água, né, ela possui algumas impurezas, e essas impurezas podem ser por contaminantes que são químicos ou contaminantes que são microbiológicos. A gente considera os contaminantes químicos qualquer coisa que venha, que seja orgânico ou inorgânico. Então, tudo que essa água absorve, né, tudo que é característica dela, vai ser orgânico ou inorgânico, porque orgânico é tudo que tem carbono, e carbono acaba tendo em tudo que você imaginar, tem uma ligação de carbono. Então, é considerado como orgânico. E o inorgânico são os íons que tem nessa água, que acabam conduzindo uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela consegue ser analisada através da condutividade. E a questão dos orgânicos a gente consegue saber pelo total de carbono que tem nessa água. Então, existem esses 2 tipos de análise que vão mostrar o quão impuras são essas águas. E também tem os contaminantes microbiológicos, que é toda a parte de bactérias e tudo que é vivo lá, os bichos que estão nessa água, a gente consegue fazer uma análise também e consegue entender o quanto que tem, né, disso na água. Lembrando que a bactéria, ela tem carbono também, né? Ela é constituída disso. Então, pela análise de TOC, a gente consegue também saber essa parte microbiológica. Então, TOC ou COT, né, que a gente fala que é o total orgânico, carbono orgânico, ela mostra exatamente tudo sobre a qualidade dessa água. Então, o TOC é a quantidade de carbono que tem na água, ela inclui todas as ligações carbono, hidrogênio, tudo que for possível oxidar. O ozônio, quando ele entra nessa água, ele quebra essa ligação de carbono, por isso que ele consegue destruir essa bactéria. Então, tudo que vem de fonte natural ou sintética, então pode vir matéria orgânica, composto de odor e sabor, o MIB e a geosmina, que são cianobactérias, elas têm carbono na estrutura delas. Então, tudo que tiver contaminando essa água vai ter carbono e a gente vai conseguir medir isso através dessa análise. Essa análise é feita pela indústria, né? Então, ela controla isso. Então, quando ela fala que aquela água é ultra pura, você sabe que tem X de carbono, sabe? Então, é uma forma deles garantirem que a água tem aquela característica.
Além dos contaminantes, né, na questão de contaminantes químicos também, a gente considera que o que se tem de inorgânico lá, ela está ocupando, né, ela é um sólido, ela tem uma quantidade ali dentro. Então, existe uma relação da condutividade com a quantidade de sólidos, né, que tem nessa água. Então, existem alguns tipos de sólidos, que são os que estão dissolvidos e os que estão suspensos. Então, o suspenso eu consigo filtrar, e o dissolvido não. E aí tem os colóides também, que são aquele material de suspensão, que são muito pequenininhos. O importante entender aqui é que existe uma relação. Então, se eu souber qual é a condutividade dessa água, eu consigo saber o quanto de sólidos que ela tem. É importante dizer aqui também que, bom, a condutividade, né, é essa quantidade de sais que fazem, que tem uma condução, né, de corrente elétrica nessa água. Só que, quando a gente está falando de uma água muito pura, a gente não vai ter sais dentro dessa água. Então, como é que a condutividade, essa medida de condutividade, essa unidade começa a ficar muito grande. Então, existe uma outra unidade, que é uma medição, que é a resistividade, que é a mesma coisa, só uma forma de conseguir medir algo que é muito pouco, tá? Então, simplesmente aqui, ó, a condutividade é o recíproco da resistividade. Então, a condutividade é igual a 1 sobre a resistividade, tá? Então, aqui ao lado tem uma tabela. Eu sei que isso aqui, assim, é difícil vocês encontrarem, mas eu quis colocar porque eu acho que é interessante. Então, conforme, né, eu já falei, a condutividade é essa capacidade que uma substância tem de conduzir corrente elétrica. Então, gente, as águas puras que a gente usa, elas têm condutividade baixa, tá? E aí também existe uma relação aqui, que é o que eu disse, né? Uma relação da condutividade com a quantidade de sólidos. Então, vamos lá. Se eu considerar aqui uma água que ela tem 0,056 microsiemens, que é bem baixo de condutividade, ela vai ter de sólidos dissolvidos 0,27, tipo, muito baixo. Então, sim, existe essa relação. Quanto maior a condutividade, maior vai ser esses sólidos, e então é uma relação que uma depende da outra, tá? E aí, qual que é mais ou menos a condutividade, né? Dependendo do tipo de água. Então, essa tabela aqui mostra aqui. Se eu tiver uma água pura, a minha condutividade vai ser de 0,05 microsiemens por centímetro. Se eu tiver uma água destilada, eu vou ter 0,5 microsiemens. Essa Power Plant Boiler Water, normalmente é uma água que entra em caldeiras para fazer vapor, então tem que ter muito pouco sais, né? Então, aqui está mostrando que tem 0,05. Uma água deionizada, ó, tem de 0,1 microsiemens a 10, então depende. Então, assim, o que é importante enxergar aqui? Primeiro, quanto mais pura a água, menor a condutividade. E aí, essa condutividade aqui, ó, ele está dando que a água destilada, no máximo, vai chegar a 0,5 microsiemens, não vai conseguir reduzir abaixo disso a pureza. Então, por isso que se usa uma água de osmose, porque ela consegue remover mais sais do que uma água destilada. Consequentemente, ela vai ter uma condutividade menor, consequentemente, vai ter uma pureza maior, tá? E aí vamos falar, né, o primeiro tipo de água, que é a água potável, né? Então, essa água potável, ela segue aqui essa portaria, que é a portaria número 888, agora, de maio de 2021, foi super renovada agora. E aí, ó, a portaria diz que essa água não tem que ter, né, odor, sabor e tudo mais, né? É a água que a gente costuma receber na nossa casa.
E aí, ó, vamos lá. Se a gente olhar aqui os sólidos totais dessa água potável, ela tem 500 miligramas por litro, que se a gente passar isso para condutividade, ela vai ter cerca de 900 microsiemens. Então, uma água potável, ela tem 900 microsiemens. Vocês lembram lá que a água potável, a água pura tinha 0,05. 0,05 para 900 é uma grande diferença. E qual que é o problema? A hora que eu uso essa água potável, a hora que eu coloco o ozônio aí dentro, o ozônio vai reagir com esses sais. Ou com qualquer coisa inorgânica que tem aí. Por exemplo, o ozônio, ele é ótimo para oxidar ferro e manganês. Então, aqui, ó, na água potável, eu posso ter, né, perante a portaria, eu posso ter até 0,3 ppm de ferro e 0,1 de manganês. Então, o ozônio que entrar nessa água vai ser consumido por esse ferro e esse manganês. Então, se eu quero usar essa água pura como um remédio, como um transporte do ozônio, eu preciso que ela seja o mais pura possível. Senão, o ozônio vai ser consumido, tá? Então, vamos olhar aqui, né, que são 500 ppm, 500 miligramas por litro, de sólidos totais dissolvidos. E aí, a hora que a gente entra aqui para a água purificada, a condutividade já cai para 1,3. É muita diferença, sabe? A hora que você usa uma água potável e uma água purificada. É demais diferente. Então, como é que eu consigo, né, ter essa água purificada? Vai passar por processos, né, que podem ser troca iônica, destilação, pode ser osmose reversa, ultrafiltração. Tem vários processos que purificam essa água. Às vezes passa por 2 vezes pelo mesmo processo, às vezes passa por uma destilação, depois por uma osmose. Então, assim, depende. Na verdade, a indústria farmacêutica, a fábrica lá, ela escolhe o que ela quer usar. Isso não é a gente que define. O importante é saber, ter a qualidade de água necessária, que para uma água purificada condutividade de, no máximo, 1,3 microsiemens. O TOC lá, o carbono orgânico total, menor que 0,5 ppm, e a contagem bactéria também menor que 100, que é UFC por ml, unidade de formação por ml. Então, assim, o importante é que essa água purificada tenha essa qualidade, essa característica, tá? E aí, vamos para segundo tipo de água, que é o para injetáveis, que a gente conhece como água bidestilada, né? E qual que é a diferença dessa água injetável para outra água? Bom, é o seguinte, gente, aqui, quando a gente começa a falar de injetáveis, tem uma grande mudança, que são essas endotoxinas, que na primeira água, na água anterior, elas não são controladas aqui. Agora, para ser uma água para injetáveis, para entrar em contato real com o paciente, com o ser humano, ela precisa ter um controle dessas endotoxinas, que são compostos encontrados nas paredes celulares das bactérias gram-negativas. Então, existe o controle disso daqui, tá? Então, aqui mostra que o primeiro processo, assim, normalmente usado é a destilação, que tudo é inox. Assim, é um controle absurdo para se ter a qualidade de água desta forma. Então, além da condutividade, que vai ser menor que 1,3 também, e também o TOC também, eu vou ter o controle dessas endotoxinas, tá? Que na outra eu não tinha. E aí a gente vai para a quarta água, né? A terceira purificada, que é a mais top, que é usado para biologia molecular, que é para fazer diluições, sabe? Então, é o mínimo de interferente que tem essa água ultra purificada. Ela tem uma condutividade, gente, de 0,1. Se a gente levar em consideração que a água potável tem 900, meu Deus, assim, é uma diferença
gritante. E também tem a questão é controlado essa condutividade muito mais baixa, que é 1,3 da anterior, e essa aqui é 0,1. Controla-se também o TOC e a endotoxinas também, claro. Então, é isso. A grande diferença da qualidade da água está relacionada ao quanto vai ter de bactérias nela, ao quanto vai ter de sais nela, e principalmente aqui, ó, é relacionado, esse controle é feito pela quantidade de carbono que tem nessa água e a condutividade também, que no caso aqui vai ser a resistividade, porque a condutividade chega a ser uma unidade grande para esse tipo de água que é tão pura. Aqui, ó, tem um resumo, né, o que a farmacopeia fala. Então, depois vocês dão uma lida, vai estar aqui no PDF. Então, é muito interessante vocês saberem que, sim, as águas, elas são diferentes. Existe uma grande, grande, grande diferença entre elas, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês a top, a mais pura que tem encontrada aí na nossa legislação. Aqui é mais um overview de qual é a grande diferença. Antes de a gente falar da água, que é a primeira água, né? Tem a condutividade de 1,3, e a ultra purificada tem de 0,1. A condutividade é menor, consequentemente a resistividade também. O TOC é o mesmo para elas, e a endotoxina, para as duas últimas, tem que ter também esse controle. E também, minha gente, a contagem bacteriológica aqui, quando a gente está falando dessa água ultra purificada, ela é mais baixa também. Ela é de 10 em 100 ml. Então, a contagem microbiológica dela é de 10 unidades, né, de formação de colônia para 100 ml. Aí, quando a gente estava falando dessa primeira água, que é a purificada, ó, ela é 100 unidades de formação para 1 ml. Aqui não, é 10 para 100 ml. Então, é uma água muito mais rígida também na questão de bactérias e além da injetáveis também. Então, se a gente for considerar uma água bidestilada, ela vai ter esse processo aqui também, ela vai ter uma contagem bacteriológica menor, e além da condutividade também. Tá? Então, existe diferença sim. Se você vai lá e compra uma destilada, uma água de osmose, elas são diferentes, elas possuem características que vão consumir o ozônio. Então, quanto mais pura, mais o ozônio não vai ter aonde ser consumido e vai chegar no seu paciente.